Souza Medeiros, Edivaldo Bezerra e família, Silvana Carla, João Vitor de Oliveira, José Roberto de Oliveira, Maria do Carmo Araújo, Mafalda, Rafael, Miguel, Ana, Luciano de Andrade Galvão, Fernando, Júlio e Isabel. 7º dia de falecimento: Ana Vitória Dias Costa Bowman, Wanda Gonçalves e Ângelo Pedrosa e também Cássia Rosa Lemos. Dia de falecimento: Edna Galindo 2 dias, José Soares de Almeida ontem, João Batista de Moura Xavier de Moraes 5 dias, Conceição Gondim 1 semana. Em memória: Tereza Ferraz, Alfredo Gomes, Aulo José, Janivaldo Onésimo, Josevaldo Ferraz, Francisca Ferreira, José Luiz, Rejane Maria, Adalto José, Maria José de Souza Santana, Arthur José de Santana, José Joaquim de Souza, Maria Francisca das Dores, Joaquim José de Souza, Alexandrina Maria de Souza, Damião José de Santana, Maria Rosa da Conceição, famílias Moura, Lins, Andrade e Galvão, Matias Lins, Maria Celeste Moura, Roberto Farias, João Genésio, Lucimar e Lanfranco, Aloísio e Terezinha Vasconcelos, Marcílio Belém, Tercila Melo e família Vasconcelos, Ernesto Carvalho, Sabina Carvalho e José Geraldo da Silva, Antônio Cavalcante de Arruda, Rodrigo Cavalcante Araújo. Cristo chamou os apóstolos, doou a vida pela humanidade e, presente na Assembleia dos Fiéis, torna-se nosso alimento no pão e no vinho. De pé, iniciemos a Santa Missa.
iniciemos esse ato de fé invocando a Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos, o Deus que nos reúne pede de nós mudança, transformação interior. O pecado, infelizmente, ainda é uma realidade em nossa vida. Conscientes de que somos pecadores, imploremos a misericórdia divina cantando. Corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade. Piedade de nós, ó Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade. Piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Que o Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Na alegria do perdão, cantemos o hino de louvor, o Glória. Seu amor, e na terra homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor.
nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, anjos no céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória, glória, anjos no céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a santa alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo, dai à vossa Igreja seguir em todos os ensinamentos desses apóstolos, que nos deram os fundamentos da fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos sentar, ouçamos o que Deus vai nos falar. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha intenção de apresentá-los ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados presos com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo colocou o ombro de Pedro, acordou e disse: levante-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era a realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade.
O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor está sempre em minha boca. Minha alma se alegria no Senhor. Que ouça os humildes se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exultemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, Ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que os teme e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé.
Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé aclamemos o Santo Evangelho cantando. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro e sob esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo narrado segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Meus prezados irmãos, estamos celebrando no dia de hoje as duas colunas da igreja, Pedro e Paulo. Assim como no mundo profético, nós temos as duas colunas, os dois profetas que se destacam, que é o profeta Isaías e o profeta Jeremias. Nos evangelhos, nós também temos aquilo que nós chamamos as colunas da igreja, Pedro e Paulo. Olhemos em primeiro momento para a figura de Pedro. Pedro era um homem simples, um pescador, um homem temperamental, um homem rude, um homem que não teve acesso ao conhecimento formal, um homem frágil que foi capaz de negar o mestre, mas um homem também capaz de grandes sacrifícios pela causa do mestre. A característica maior de Pedro é a sua capacidade de servir, de se doar. Frágil, humano, como todos nós, trazemos na bagagem limitações, mas existia em Pedro um desejo muito grande de servir. E o Senhor Deus o chamou. É claro que o Senhor o chamando, Pedro tinha consciência do sofrimento que iria passar ao longo da sua missão evangelizadora, porque todo aquele que se propõe a evangelizar tem a certeza que sofrerá pela causa do Mestre.
E não poderia ser de outra forma, tendo em vista que o mundo aí fora está organizado com categorias que são bem diferentes das categorias do reino de Deus. O reino de Deus é um reino de justiça, é um reino de fraternidade, é um reino de paz, de homens que se amam, se respeitam. E o mundo não, o mundo é totalmente egoísta. Não é em vão que a Sagrada Escritura diz: triste do homem que confia em outro homem. Vemos então que o Senhor Deus chama Pedro para essa missão. Muito sofrimento, muita perseguição, mas era um homem que tinha uma fé extraordinária. Eu não sei se os senhores estão lembrados, quando logo após a morte e ressurreição do Senhor Jesus, ele disse ao sair do templo, um paralítico lhe pede uma ajuda, ele diz: ouro e prata não tenho, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo levanta-te e anda. E aquele homem saiu saltitante de alegria, porque foi curado das suas mazelas, das suas enfermidades. Pedro sofre profundamente, é colocado na prisão, e diz o texto sagrado que o Senhor Deus enviou anjos para libertá-los. Sei que os senhores e as senhoras são pessoas de fé, mas não vamos imaginar tanto a ponto de pensar que desceu um anjo batendo as asinhas e abriu a porta da cadeia. Não é isso, não é? Quando a Sagrada Escritura coloca anjos, na linguagem metafórica, significa pessoas que se colocaram disponíveis no processo de Deus para colaborar no plano salvífico, não é? Na obra de Deus. Então, alguém, não é? Deve ter ido aonde Pedro estava, o libertou, e Pedro, então, liberto, vai anunciar agora a palavra de Deus, cumprindo a ordem do mestre. Eu não sei se os senhores estão lembrados, mas antes da ressurreição, o mestre dizia: não vos afasteis de Jerusalém. Agora a ordem é totalmente diferente: ide pregai o evangelho a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Ora, se de um lado nós temos Pedro, e este Pedro, na sua fragilidade, foi capaz de negar o mestre, mas mesmo percebendo a fragilidade de Pedro, o Senhor Deus o chama e faz dele uma das colunas da igreja. Olhemos para o outro lado, vamos encontrar a figura de Paulo. Paulo, um homem bonito, um homem que teve acesso ao conhecimento formal, um homem que tinha prestígio na sociedade local, um homem que canalizou todas as suas forças para impedir que a mensagem salvífica fosse comunicada aos quatro cantos do mundo. Porém, eu digo sempre que o Senhor Deus tem um plano, uma hora na vida de cada pessoa. Às vezes chega perto de mim, não é, uma senhora ou qualquer pessoa, e faz: reze pelo meu marido, reze pelo meu filho. Eu digo sempre: continue rezando, mas não se desespere, não se preocupe, porque Deus tem um plano na vida de toda criatura humana. Eu pessoalmente não acredito na face da terra que alguém passe por aqui sem sentir a experiência libertadora do poder de Deus, mais cedo ou mais tarde, porque os ponteiros de Deus não estão em sintonia com os nossos ponteiros. Aliás, nós somos bastante inquietos e queremos sempre que as coisas aconteçam imediatamente. Deus tem uma hora. Aquele homem que era perseguidor, aquele homem se tornou um dos maiores pregadores da palavra de Deus. Se você nunca leu a Bíblia, não comece pelo Gênesis, é complicado para quem não tem base. Comece pelos Atos dos Apóstolos e você vai ver, portanto, todo o início da igreja, não é? E você vai ver quão extraordinário
foi a missão de Paulo. Paulo, portanto, vai evangelizar aos gentios. Presta atenção, Pedro vai evangelizar os judeus, Paulo vai evangelizar os gentios, os pagãos, para que se cumpra aquilo que o mestre havia dito, não é? Que todos os povos, todas as nações um dia hão de reconhecer a grandeza dele e se curvar diante dele para cantar os louvores que somente ele é digno de merecer. Então Paulo prega de uma forma extraordinária. Esse homem era tão inteligente, tão perspicaz, que quando ele esteve em Atenas, ele simplesmente chega e diz: eu vim anunciar a vocês o verdadeiro Deus, aqueles que vocês aqui cultuam com o nome do Deus desconhecido. Ou seja, o bom evangelizador não é aquele que chega condenando, isso não presta. Não, o bom evangelizador é aquele que sutilmente pega os sinais do tempo, os sinais da cultura local e anuncia o verbo divino. E foi assim que Paulo fez. Além do mais, Paulo não conhece o homem Jesus, não é? Paulo conheceu o Deus, o ressuscitado. Há uma grande diferença. E conhecendo o ressuscitado, ele experimenta essa força da ressurreição a ponto de dizer: para mim, viver é Cristo, não é? Porque ele passa por um processo de cristificação e vai se libertando da dimensão egocêntrica, vai se libertando do seu egoísmo, da sua maldade, de todas as suas limitações, e Cristo vai se manifestando intensamente nele e através dele, preparando o discípulo amado Tiago, não é? Para dar continuidade à missão. O Paulo vai usar uma expressão: combati o bom combate e guardei a fé, posso morrer em paz. Será que eu, você, cada um de nós, na hora da nossa morte, poderemos dizer, não é, combati o bom combate? Ora, quando Paulo anuncia isso a um jovem, é porque Paulo sabe muito bem o risco que a juventude corre. Os apelos do mundo, as seduções do mundo são imensas e com facilidade nós corremos o risco de nos desviar. Mas Paulo prepara Timóteo intensamente para a missão de evangelizador, não é? E pode morrer em paz. Então, penso eu que hoje a pergunta que cada um de nós deveríamos fazer é: eu posso morrer em paz? Hoje, se o Senhor Deus me chamar, a minha consciência está tranquila, o meu coração está em paz. Mas para que o coração esteja em paz, é necessário um elemento a mais. Para que o meu coração esteja em paz, é necessário que eu reconheça o Senhor como meu Senhor, meu Deus. E é exatamente no Evangelho que nós vamos ver o Senhor Jesus perguntando: quem o povo diz que eu sou? Uns dizem que tu és Elias. Por que Elias? Elias, no mundo profético, é o grande profeta, é o profeta mítico, é o profeta que é arrebatado em uma carruagem de fogo. Mas outros dizem que tu és João Batista. Quem é João Batista? É o profeta maior, aqueles que o mestre disse: dos nascidos de mulher não há alguém tão importante quanto João. Então nós vemos que o nosso Deus é o Deus que agiu ontem, é o Deus que age hoje, é o Deus que age amanhã, é o Deus que age ao longo da história do mundo e da minha e da sua história pessoal. Conforme eu vos disse, eu, você, aqueles que aqui estão, mais cedo ou mais tarde, vão ter uma experiência com o ressuscitado. Mas veja, ter experiência com o ressuscitado é preciso que eu o reconheça como Pedro reconheceu: tu és o Messias, o Filho de Deus.
Pedro, quando usou essa expressão, ele não estava se apoiando numa capacidade pensante, ele estava movido pelo Espírito Santo, porque só pela força do Espírito nós somos capazes de reconhecer verdadeiramente quem é o Senhor Jesus. Então Pedro diz: tu és o Messias. Penso eu, olhando para as monarquias do mundo moderno, principalmente na Inglaterra, que é a que mais se destaca, nós vemos como os súditos se deliciavam diante da Rainha Elizabeth, em ouvi-la, em homenageá-la. Era algo extraordinário. Ora, se uma pessoa humana é capaz de atrair multidões, porque ela era a Senhora, a Rainha, quando eu digo que Jesus é o meu Senhor, eu estou dizendo que vou acolher a sua palavra, porque a palavra penetra pelos ouvidos e recai no terreno fértil do coração. Então eu vou acolher a palavra, vou deixar que essa palavra produza frutos no meu coração e vou me esforçar para vivê-la. Então hoje, quando nós estamos homenageando Pedro e Paulo, não basta ficar olhando para esses dois grandes santos que foram elevados à coroa do martírio, tiveram esse privilégio. É por isso que eu estou de vermelho, porque eles foram martirizados. Mas veja, nós também precisamos fazer o nosso seguimento, a nossa caminhada. Não basta eu ouvir a palavra do Mestre, do meu Senhor, é necessário que eu ouça a palavra e que eu me esforce para aplicar esta palavra no dia a dia da minha vida. Então, hoje, nós somos chamados a pensar: quem é Jesus para mim? Se Ele é o meu Senhor, eu estou me curvando diante dele, reconhecendo a grandeza dele e vivendo o tesouro extraordinário que ele nos deixou, que é a sua palavra. Se eu o reconheço, eu vou me esforçar para, ao término da minha vida, dizer como Paulo disse: combati o bom combate, guardei a fé, posso morrer em paz. Então eu penso que esses dois santos, eles trazem para nós uma riqueza imensa. Infelizmente, no nosso Nordeste, a tradição popular, a cultura, ela se destaca mais intensamente do que a dimensão religiosa. E nós então nos perdemos nos comes e bebes, que são extraordinários no período junino, né? As belas comidas desse ciclo, as belas músicas do ciclo junino, e nós ficamos no folclórico e não caímos na realidade de perceber a grandeza que esses santos têm para nos orientar no caminho da salvação. Que o Senhor Jesus seja para você não simplesmente um homem que deixou uma mensagem bonitinha, que ele não seja simplesmente um profeta, mas que ele seja verdadeiramente o Filho de Deus, o meu, o seu, o nosso Salvador. Que a graça de Deus, na força do Espírito Santo, penetre em cada um de nós, para que, fortalecido pelo Espírito, nós possamos dizer, como Pedro disse: verdadeiramente tu és o Messias. Amém. Renovemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu. Apresentemos ao nosso Deus as nossas preces, na certeza de que Ele fará sempre o melhor para cada um de nós. Todos
Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela Santa Igreja fundada sobre Pedro, para que ela sinta, no meio das dificuldades deste mundo, a força de Deus que a conduz à salvação. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelo Papa Leão, sucessor do apóstolo São Pedro, para que confirme na fé os seus irmãos e irmãs e seja sinal da unidade na Igreja. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos bispos e presbíteros mais idosos e por todos os que estiveram ao serviço do povo de Deus, para que Jesus Cristo os assista e lhes dê força. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Por todos os que, a exemplo de São Paulo, anunciam o Evangelho de Jesus, para que Ele os livre de todo o mal. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos perseguidos por causa da sua fé, para que a oração perseverante da Igreja lhes obtenha a paz e a liberdade. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela nossa comunidade paroquial, para que viva na paz e na concórdia e bendiga a Deus que está nos céus. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Senhor, que a nossa paróquia seja um reflexo do vosso amor, que o dízimo arrecadado nos ajude a manter a Igreja viva, auxiliando os mais necessitados e evangelizando os corações. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Fecha os teus olhos, baixa a tua cabeça, coloca nas mãos de Deus as intenções mais íntimas que você traz no coração. Acolhei, ó Deus amado, as nossas preces, atendei-nos, que seja feita a tua vontade. Tudo isso te pedimos em nome do teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós vamos colocar agora no altar pão e vinho, vamos colocar a nossa vida, tudo isso seja uma oferta agradável ao nosso Deus. Nem a vida, nem
nem um presente, o futuro nem opressão. Quem nos separará? Quem nos separará? Quem vai nos separar? Quem vai nos separar Do amor de Cristo. do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, Se Ele é por nós, quem será? Quem quem será? será? Quem será contra nós? Quem vai nos Separar do amor de Cristo, quem será? Quem nos separará? Quem vai nos separar? Quem vai nos separar Do amor de Cristo. do amor de Quem Cristo? nos separará? Quem nos Se Ele separará? é por nós. Se Ele é por Quem nós, será? Quem quem será? será? Quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Leve, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o bem de toda a Santa Igreja. A oração dos vossos apóstolos, Senhor, acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e volva para vós o nosso coração, ao celebrarmos esse sacrifício por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus, Demos graças ao Senhor nosso Deus. é nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Hoje, nós vos concedeis a alegria de festejar os apóstolos Pedro e Paulo. Pedro, o primeiro a confessar a fé em Cristo, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor da fé, iluminou as profundezas dos mistérios e anunciou o Evangelho a todas as nações. Assim, por diferentes meios, os dois congregam a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos santos, nós vos louvamos sem cessar, cantando a uma só voz. Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças,
partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isso é o meu corpo que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Eis o mistério da fé e do amor. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, o nosso Bispo Paulo, os bispos do mundo inteiro, presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. De modo especial, nós te pedimos por Ana, e o outro foi... Ana no seu 7º dia, e Cássia e Ângelo Pedrosa, Cássia Rosa Lemos. Quem? Sim, Wanda Gonçalves. Peraí, me enrolei. Ana Vitória, Wanda Gonçalves, Ângelo Pedrosa, Cássia Rosa. Que nós possamos rezar por esses irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e todos que partiram dessa vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que nesse mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com muito amor e confiança, rezemos a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai, perdoai-nos, assim como nós perdoamos a quem nos deu pedido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados,
mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai, o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, ai de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, vosso corpo, vosso sangue que vou receber, não se torne causa de juízo nem de condenação, mas por vossa bondade seja sustento e remédio para a minha vida. Felizes os convidados a ser, eis o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. Larguei o meu bar
almas que esperam, bondoso amigo, que assim me chama, Senhor, Senhor, tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome, Senhor, lá na praia eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar, Senhor, tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome, Senhor, lá na praia eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar, junto a ti, buscarei outro mar. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Sim, Senhor. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo. Pescador de homens, farei de ti, te conduzirei ao reino do meu Pai. A face do Pai está que olha pra ti, pois quem me vê ao Pai. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo. Apacenta minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta meus cordeiros, me apacenta minhas ovelhas,
entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Refeitos por esse sacramento, concedei, Senhor, viver de tal modo na vossa Igreja, que perseverando na fração do pão e no ensinamento dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração do dízimo. Ser dizimista é um ato de fé, confiança e amor à obra de Deus. Em um mundo onde tantas vozes incentivam o egoísmo, os fiéis demonstram coragem ao colocar Deus em primeiro lugar e reconhecer que tudo o que temos vem dele. Cada contribuição é uma semente lançada com propósito, que ajuda a sustentar a missão da Igreja, alcançar vidas e levar esperança a quem precisa. Deus honra aqueles que o honram, e sua palavra nos assegura que ele é fiel para suprir todas as nossas necessidades. Faça parte deste projeto, sendo dizimista em nossa paróquia. Procure a pastoral do dízimo após a Santa Missa ou na secretaria paroquial durante a semana. Oração do dizimista. Recebei, Senhor, a minha oferta. Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é um auxílio, porque não precisais dele. Também não é o que me sobra que vos ofereço. Esta oferta representa a minha gratidão, pois o que eu tenho eu recebi de vós. Amém. Estamos renovando a assinatura da liturgia diária. Interessados, procurem a secretaria paroquial. Convidamos todos a participarem do 4º encontro estadual do movimento Mães que Oram pelos Filhos, no dia 4 de julho, de 7h30 às 17 horas, no Teatro Guararapes. No dia 18 de julho, sábado, teremos mais um encontro de noivos, inscrições na secretaria paroquial. Nos dias 24 à noite e 25 e 26 de julho, teremos o encontro de casais com Cristo. Inscrições com o casal, fichas, contato está no banner na secretaria e nas redes sociais. Seguimos com as campanhas permanentes de arrecadação de roupas, eletrônicos usados e alimentos, que muito nos ajudam em diversas ações para os pastorais. Desde já, nossa sincera gratidão. Lembramos também que ao final da missa temos os biscoitinhos da AMA, ali, que tem uma mesinha com os bolos e os biscoitinhos para ajudar no projeto de recuperação aos pessoas dependentes de vícios. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. A todos muita paz, um bom início de semana. Nós vamos ainda nos encontrar no próximo final de semana. Padre Luciano ainda está viajando e eu venho substituí-lo. Desculpe alguma coisa se não saiu bem hoje. Eu estou com uma crise de labirintite que não estou me segurando, mas acho que saiu tudo dentro do conforme. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Amém. A todos muita paz, bom início de semana. Que a graça de Deus permaneça no nosso coração. Amém. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia, és a rocha viva, Cristo te escolheu, quando a Simão Pedro disse: sobre esta pedra edificarei. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia. Obrigado a todos pela sintonia.